Boa tarde. Vou falar sobre diarreia crônica. Meu nome é Maíra, eu sou gastroenterologista e hepatologista. Nós vamos falar hoje de uma doença que é extremamente comum e que tem uma difícil abordagem pela multifatoriedade, entre outros fatores. Só para introduzir o assunto, embora os estudos de prevalência sejam relativamente antigos, nos Estados Unidos estima-se que a prevalência de diarreia crônica esteja em torno de 5% da população. Essa prevalência tem um impacto econômico importante, porque, em geral, são pessoas em idade produtiva que têm a doença, e, além disso, é um sintoma extremamente, que atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas, né? No ambiente de trabalho, no ambiente social. Então, tem um importante impacto sobre a qualidade de vida. Não existem estudos que meçam isso com clareza, a não ser em subgrupos de pacientes. Mas, por exemplo, o paciente com HIV que tem diarreia crônica, esse é um sintoma que piora muito a qualidade de vida. É uma doença que não tem ainda uma uniformidade de conceito, né? Eu coloquei aqui o conceito de dois consensos aqui principais. Tem um consenso da Gut, que é uma revista de importante circulação na área de gastroenterologia, de 2003, que conceitua a diarreia como 3 ou mais evacuações pastosas ou líquidas por dia, ou que tem um peso fecal diário maior que 200 gramas por dia. Para considerar como crônico, a duração tem que ser maior que 4 semanas. Só que existem algumas críticas, porque existem pessoas que normalmente evacuam em torno de 3 vezes por dia, e existem em regiões do mundo, principalmente pacientes do Oriente, pessoas do Oriente, que têm uma dieta rica em fibras e acabam tendo um peso fecal maior que 200 gramas por dia. Então, existem críticas a esse conceito. A literatura norte-americana leva mais em consideração esse outro conceito da AGA, que é a Sociedade Americana de Gastroenterologia, de 99, que considera que diarreia crônica são fezes de consistência diminuída por mais de 4 semanas. Por que é tão desafiador esse sintoma? Na verdade, exatamente por essa dificuldade em uniformizar o conceito, isso prejudica a produção científica, a variação populacional de faixa etária, de nível socioeconômico, a etiologia da diarreia modifica muito conforme o nível socioeconômico da população. É um sintoma que ocorre em várias doenças, tanto doenças do trato gastrointestinal, como outras doenças, endocrinopatias, outras neoplasias, e envolve mecanismos fisiopatológicos complexos, muitas vezes ainda pouco compreendidos e às vezes até mistos. Além disso, também tem uma abordagem diagnóstica complexa, você precisa passar por diversos métodos, eventualmente, para chegar a um resultado, e muitas vezes métodos que não são facilmente aplicáveis à prática clínica ou que também não estejam muito disponíveis à prática clínica. E depois de todas essas dificuldades, a abordagem terapêutica também, muitas vezes, dependendo do diagnóstico, é complicada e às vezes a gente só vai ter à mão tratamento sintomático para esses pacientes. Em relação à história, tem várias coisas que são importantes de serem perguntadas para esse paciente. Primeiro que a idade modifica as etiologias da diarreia crônica, né? Então, por exemplo, o paciente mais jovem, menos provável que ele tenha um carcinoma de colo, uma neoplasia. O paciente mais idoso, essa etiologia já deve ser pensada. O início também, a duração dos sintomas é fundamental. Se essa diarreia iniciou há muitos anos, se o início foi insidioso, se o início foi abrupto. Outros dados importantes no que diz respeito às características, por exemplo, qual é o número de evacuações? Evacua várias vezes ao dia? E o volume? É muita quantidade em cada evacuação ou o volume é pequeno em cada evacuação?
Isso ajuda a diferenciar se a diarreia é proveniente do intestino delgado, caso o paciente apresente poucas evacuações, mas um volume muito grande, ou do intestino grosso, se esse paciente apresentar um número maior de evacuação, porém em menor quantidade. A presença de tenesmo, de urgência fecal, também pode significar uma diarreia de intestino grosso. E uma coisa que deve ser sempre diferenciada na história é a incontinência fecal, porque tem pacientes que confundem a diarreia com incontinência fecal. A incontinência é a passagem das fezes pelo ânus sem a percepção do paciente. E ela deve ser diferenciada porque, na verdade, se o paciente tem incontinência fecal, ele deve fazer exames para avaliar o esfíncter retal e ele não precisa de propedêutica mais avançada. A presença também de elementos anormais nas fezes, por exemplo, sangue, muco, resto de alimento sem digerir, isso também pode ajudar a fazer o diagnóstico. A presença ou não de dor abdominal, a presença de dor abdominal pode sugerir desde uma diarreia funcional também, como outros, doença inflamatória intestinal. E sintomas sistêmicos, febre, perda ponderal, para avaliar também se essa diarreia é uma diarreia que tem caráter inflamatório ou se é uma diarreia mais grave. Se o paciente fez viagens recentes, né, se foi a locais, por exemplo, que a água não é bem tratada, se consumiu alimentos de origem duvidosa, pensando aí em uma diarreia de origem infecciosa. O hábito alimentar do paciente também é importante. Se esse paciente tem um hábito, por exemplo, de consumir o álcool por si pode provocar diarreia, né? Além disso, se a dieta é rica em fibras, se esse paciente tem alguma alergia alimentar, se a diarreia está associada à ingestão de alimentos lácteos, ou se tem alguma associação, por exemplo, com algum alimento ingerido de origem de origem duvidosa. Outra coisa importante também são sintomas psiquiátricos. Se esse paciente tem algum outro problema psiquiátrico, por exemplo, se esse paciente é deprimido, se esse paciente tem algum transtorno de ansiedade, se esse paciente tem algum outro transtorno alimentar, por exemplo, bulimia, anorexia nervosa, distúrbio de autoimagem, ou se esse paciente tem algum ganho secundário com essa diarreia, pensando aí num quadro de uma diarreia factícia. Ainda em relação à história do paciente, as comorbidades são muito importantes. Se esse paciente tem história de doença da tireoide, se ele tem diabetes, se existe alguma doença reumatológica, se ele teve infecções recentes, isso pode sugerir um distúrbio aí da imunidade, sugerindo que a diarreia também possa ter uma origem infecciosa. Se esse paciente esteve internado recentemente, se ele usou antibiótico recentemente, isso também pensando numa diarreia infecciosa, por exemplo, pelo clostrídio. Se existe alguma cirurgia prévia, pensando na diarreia pós-colecistectomia, por exemplo, ou pós-ressecção gástrica. Se ele já fez radioterapia, e aí a possibilidade de uma enterocolite actínica. As medicações que esse paciente usa, eu vou mostrar uma lista de medicações, e ele é muito maior do que a que eu vou mostrar. Vários medicamentos podem provocar diarreia. E a história sexual, pensando se esse paciente tem risco, por exemplo, de HIV. Se na família existe história de doença celíaca, doença inflamatória intestinal, se tem adenocarcinoma de cólon ou neoplasia endócrina múltipla. A história social também é fundamental. Se esse paciente ele vive num lugar que tem água tratada, como é que é a alimentação, tudo isso. Como é que é a rede de esgoto, isso é fundamental na história do paciente. Porque nesse ponto, só pela história e por esses dados, você já consegue pensar em alguma etiologia sem precisar de exames adicionais, né? Aí tem uma lista de medicações que podem, eu coloquei só medicações de uso mais corriqueiro, que podem causar diarreia, né? Do cardiovascular existem várias medicações usadas também, usadas para distúrbio do sistema nervoso central, para o sistema endócrino, para o sistema gastrointestinal, músculo esquelético, anti-inflamatórios e antibióticos. Até coloquei um asterisco, porque virtualmente todos os antibióticos podem causar diarreia. Diarreia pelo próprio antibiótico, eu não estou falando aqui
da diarreia, por exemplo, pelo Clostridium, que é uma diarreia associada ao uso de antimicrobiano, mas não diretamente relacionada. Não causada pelo antibiótico, e sim por um agente infeccioso. No exame físico, o exame físico desse paciente pode ser completamente normal, mas pode ter alguns dados que sugiram um diagnóstico. Por exemplo, a presença de um rastro cutâneo ou de uma úlcera oral, sugerindo uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, doença de Crohn. Se esse paciente tem anemia, sugerindo também doença inflamatória intestinal, doença celíaca. Se ele tem no abdômen alguma cicatriz cirúrgica, né, sugerindo uma diarreia pós-cirurgia que eu já citei. Se ele tem massa, se ele tem dor abdominal, por exemplo, pensando em uma neoplasia. Se ele tem linfadenomegalia, pensando em linfoma ou no HIV. E o toque retal, que é fundamental. Né? Ao contrário do que se pensa, da rotina, o toque retal ele deve ser realizado pelo clínico também. Né? E no toque retal, nesse caso, o importante é avaliar o tônus do esfíncter retal, principalmente pelaquela possibilidade da confusão com a incontinência fecal, então o tônus do esfíncter retal deve ser avaliado, a presença de sangue no dedo de luva e a presença de fístulas ou fissuras anais que podem também dar uma pista diagnóstica, por exemplo, para doença inflamatória intestinal. No laboratório, assim, de início, os exames gerais que devem ser solicitados para esses pacientes são exames, um hemograma, prova de atividade inflamatória, função renal, íons, as proteínas, a albumina, já para ver se esse paciente tem alguma repercussão dessa diarreia, cinética do ferro, dosagem de B12 e ácido fólico são importantes para avaliar se esse paciente tem alguma má absorção, a função tiroidiana, o HIV, porque muda, o paciente que tem a AIDS, muda completamente as etiologias e a forma de investigação desse paciente. Não vou entrar em detalhes, mas muda o caminho para a investigação. E testes sorológicos para a doença celíaca. A doença celíaca no adulto, ela pode se manifestar de forma muito frustra. Não é como na criança, que tem um atraso no desenvolvimento. No adulto pode ser só uma dor abdominal, uma diarreia branda. Então, hoje já está disponível na secretaria o anti-endomísio, é um teste sorológico com excelente sensibilidade e especificidade para a doença celíaca. E os guidelines, em geral, recomendam a associação do anti-endomísio com transglutaminase tecidual, que são os melhores testes hoje. Em relação aos exames iniciais de fezes, sempre, né, principalmente como estamos em um país em desenvolvimento, a etiologia infecciosa, embora menos importante do que na diarreia aguda, tem que ser afastada. Então, protoparasitológico de fezes, principalmente para afastar amebas, giardia, estrongiloides, que podem causar diarreia crônica. Existem algumas bactérias também que podem levar a diarreia mais persistente, crônica, como a Yersinia e o Campylobacter, que seriam diagnosticados pela cultura de fezes. Os leucócitos fecais, a presença de leucócitos nas fezes sugere a diarreia inflamatória, mas existem casos de diarreia secretória, má absorção com leucócitos nas fezes. Então, é um exame que ajuda, mas não define. Sangue oculto também nas fezes, a presença de sangue também sugere uma diarreia inflamatória. E a pesquisa de gordura, aqui por um método qualitativo, que é o SUDAM, que é um método mais simples, em uma amostra de fezes, vai ver se tem ou não gordura. Que pode sugerir aí uma etiologia de má absorção para essa diarreia. Bom, nesse momento, você já está apto a fazer o diagnóstico de várias etiologias, só com a história, esses exames iniciais, várias etiologias. Por exemplo, nesse momento você pode afastar alguma medicação suspeita, né, e tentar reintroduzir. Se esse paciente voltar a ter diarreia, você comprova que aquela medicação era causadora da diarreia. Se esse paciente tem um diabetes, ele tem um hipertiroidismo, você vai tratar a causa de base e não precisa de testes adicionais. Então, nesse momento, você já está apto a tratar essas condições suspeitas aí diagnosticadas. E uma outra coisa muito importante nesse momento é diferenciar um provável distúrbio funcional de um distúrbio orgânico. Porque se o paciente tem um distúrbio funcional,
né? Segundo esse consenso que é o da GUT de 2003, pacientes com menos de 45 anos, com sintomas típicos de doença funcional, exame físico normal, exames laboratoriais normais, eles podem ser considerados portadores de transtornos funcionais e não precisariam de investigações adicionais. É claro que esse paciente precisa ser acompanhado, porque esses critérios de Roma que eu vou mostrar, eles têm uma especificidade em torno de 70%, ou seja, a cada 10 pacientes que você diagnostica como tendo transtorno funcional, 3 desses poderão ter uma doença orgânica. Então, você precisa acompanhar, continuar o acompanhamento desse paciente. Aqui estão os critérios, só para citar para vocês, que sugerem, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Tem que ter dor ou um desconforto abdominal, pelo menos 3 dias por mês, nos últimos 3 meses, e essas queixas devem estar presentes por pelo menos 6 meses. Quer dizer, elas não precisam ser contínuas, mas nos últimos 6 meses elas têm que estar presentes. Esse desconforto, ele pode ser aliviado com evacuação, está associado a uma mudança na frequência das fezes ou na forma, aparência das fezes, tá? Itens que reforçam o diagnóstico: frequência alterada, maior que 3 vezes por dia ou menos que 3 vezes por semana, formato anormal das fezes, síbalos endurecidas, anormalidade na passagem das fezes, aquele paciente que queixa, que tem uma dor abdominal intensa, uma urgência, evacua e aí tem a melhora da dor. Muitas vezes com uma sensação de evacuação incompleta. Esse paciente ele pode eliminar muco, meteorismo, sensação de distensão abdominal são sintomas que sugerem uma síndrome inflamatória, uma síndrome do intestino irritável. Se esse paciente preenche esses critérios, você tem a segurança, e ele tem menos de 45 anos, com exames normais, você tem a segurança de acompanhá-lo, tratá-lo como um paciente funcional e não solicitar outros exames. A diarreia funcional, pelos critérios de Roma 3, são fezes amolecidas ou líquidas, o paciente não tem dor abdominal, as fezes são líquidas em pelo menos 75% das evacuações e, do mesmo jeito que a síndrome do intestino irritável, tem que estar presente os sintomas nos últimos 3 meses, com início pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. Bom, se o paciente, então, entrou nesses critérios, nós vamos tratá-lo como um paciente funcional e não vamos solicitar outros exames. Agora, se o paciente não se encaixa, se a etiologia ainda é obscura, então a gente vai ter que tentar classificar esse paciente em subgrupos. Existem vários tipos de diarreia crônica, conforme a fisiopatologia, né? A diarreia inflamatória envolve uma inflamação, ruptura da mucosa intestinal. A diarreia osmótica envolve a presença de uma substância osmótica no intestino que acaba segurando água na luz intestinal, aumentando a quantidade de água nas fezes. A esteatorreia, que é uma diarreia por má absorção de gorduras. E a diarreia secretória, que envolve mecanismos do transporte de água, em geral uma diarreia associada mais ao distúrbio de absorção do intestino do que realmente por um aumento da secreção intestinal. Eu vou falar um pouquinho sobre cada subtipo e como é que a gente investigaria. Primeiramente, a diarreia inflamatória. Como eu disse, ela envolve a ruptura e inflamação da mucosa. Então, ela está associada a 2 situações, basicamente. Alterações da estrutura, alterações da mucosa intestinal, que provocam lesão da mucosa intestinal. Então, por exemplo, nas diarreias inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, na colite microscópica, que é uma colite que é endoscópica, o cólon é macroscopicamente normal, mas na hora que faz a pesquisa histológica, existe um infiltrado característico. As neoplasias podem causar alterações estruturais na mucosa também, levando a diarreia inflamatória, a colite isquêmica e a colite actínica. As infecções são as infecções que envolvem invasão também da mucosa. Então, a ameba, o estrongiloide, a Yersinia. As infecções virais por citomegalovírus, herpes vírus, em geral, estão associadas a imunossupressores, tanto imunossupressão por medicamentos quanto pelo HIV. Tuberculose intestinal entraria nesse grupo e com Clostridium difficile. Essa diarreia inflamatória, então, a característica básica dela é a presença de sangue nas fezes, o aumento dos leucócitos fecais.
paciente, às vezes, ele pode ter provas de atividade inflamatória alterada, VHS, PCR, tudo isso significando que esse paciente está com o intestino inflamado. Então, como é que a gente vai abordar essa diarreia? Se é uma diarreia que envolve uma alteração da mucosa, a primeira coisa que a gente tem é que avaliar a mucosa. E aí tem dois métodos endoscópicos principais, a colonoscopia e a retossigmoidoscopia. A colonoscopia é um método que tem a vantagem de avaliar o intestino inteiro, o intestino grosso inteiro, e na maioria das pessoas também se consegue avaliar o íleo terminal. A desvantagem é que o exame que precisa de um preparo, é um exame mais invasivo, com maior risco de complicação. A retossigmoidoscopia, ela tem uma sensibilidade boa para diarreia crônica, porque a maioria das causas de diarreia crônica alteram a estrutura do cólon esquerdo, né? Na verdade, o retossigmoidoscópio, ele é capaz de avaliar até em torno de 40, 45 centímetros da borda anal. Então, teria uma boa sensibilidade, mas com essa desvantagem de não avaliar o cólon direito e nem o íleo terminal. Pacientes jovens que a suspeita pode ser avaliada só por uma retossigmoidoscopia, esse exame pode ser preferido. No entanto, o paciente mais idoso que você precisa afastar a neoplasia, a colonoscopia é o exame de escolha. O trânsito intestinal seria para avaliar a mucosa do intestino delgado, que não pode ser avaliada por esses exames anteriores, e ainda a cultura de fezes e a pesquisa de toxina A e B. Só queria fazer um adendo aqui em relação à colite pseudomembranosa, que é a colite pelo Clostridium. O Clostridium difficile é um agente infeccioso cuja incidência tem aumentado muito, a incidência e a refratariedade ao tratamento. E existem vários casos atuais publicados na literatura de pacientes que têm a colite pseudomembranosa sem os fatores clássicos de risco, né? O fator clássico de risco é o uso prévio de antimicrobiano. Então, às vezes, tem casos publicados, por exemplo, de gestantes que não usaram antimicrobianos, de pacientes que fizeram cirurgia e usaram uma dose só de antimicrobiano para profilaxia de infecção cirúrgica, de sítio cirúrgico. Pacientes, por exemplo, com doença inflamatória intestinal, têm uma incidência aumentada do Clostridium. Então, é uma doença que tem que ser cada vez mais pensada, né? Em muitos lugares não há a disponibilidade para a realização das duas toxinas, mas é fundamental a dosagem tanto da toxina A quanto da toxina B. Porque, na verdade, a maioria dos métodos antigos era capaz de dosar apenas a toxina A, mas hoje se sabe que algumas cepas produzem apenas a toxina B e ela é fundamental para a patogênese da doença. Então, em se suspeitando, o ideal é que se peçam as duas toxinas. Agora, é claro, se você suspeitou da doença e não tem a possibilidade de fazer o exame confirmatório, então você pode tratar empiricamente o seu doente, né? O antibiótico de escolha para tratamento de casos ambulatoriais é o metronidazol oral, 500 mg, via oral de 8 em 8 horas. A retossigmoidoscopia também poderia ajudar no diagnóstico ao visualizar as pseudomembranas no intestino. Bom, em relação agora à diarreia por má absorção, né, a esteatorreia, o aumento é caracterizado por um aumento da gordura fecal, né, a digestão das gorduras não está sendo bem feita, e ela pode ser diagnosticada, esse aumento da gordura fecal, por testes qualitativos, que eu já havia citado, é o Sudan 3, ou testes quantitativos. O teste quantitativo, ele envolve a coleta de fezes por 48 a 72 horas, e aí você mede a quantidade de gordura nessas fezes. Se for maior que 7 gramas, sugere esteatorreia, maior que 14 gramas é diagnóstico de esteatorreia. Só que existem várias dificuldades em se colher um teste quantitativo de fezes. Então, hoje em dia, o que mais se usa para triagem é o teste qualitativo e, é claro, o índice de suspeição clínica é fundamental nesse caso, né? E aí, em se diagnosticando uma má absorção, tem duas possibilidades. Uma má digestão do alimento ou má absorção pela mucosa do intestino. As doenças que levam à má absorção são doenças que alteram a mucosa intestinal e dificultam a absorção do alimento. Por exemplo, a doença celíaca,
a síndrome do intestino curto, provocada por extensas enterectomias, né, por etiologias várias, a diarreia pós-gastrectomia, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que eu vou falar com mais detalhe, a isquemia mesentérica e as causas associadas à má digestão, como a insuficiência pancreática exócrina e a deficiência de sais biliares, por exemplo, na colestase intra ou extrahepática. Só fazendo um adendo em relação ao supercrescimento bacteriano do intestino delgado, na verdade, o que significa esse supercrescimento? É a presença de bactérias que não deveriam habitar essa região. Então, na verdade, o intestino delgado proximal, ele é pobre em bactérias. O jejum, ele é pobre em bactérias. O ilho tem uma quantidade de bactérias intermediária entre o jejum e o intestino grosso. E o intestino grosso já tem uma flora totalmente diferente. O que evita que existem vários fatores que evitam que essas bactérias do intestino grosso ascendam para o intestino delgado. Né? Uma dessas coisas é uma barreira mecânica, que é a válvula ilho-fecal. Mas a motilidade intestinal, outras as secreções pancreáticas, gástricas, são fundamentais para que esse paciente não tenha esse supercrescimento. Quando você encontra bactérias colônicas, numa quantidade acima de 10 a terceiro, acima de 10 a quinto no jejum, isso significa que esse paciente apresenta um supercrescimento bacteriano. O supercrescimento bacteriano se manifesta com dor abdominal, com diarreia, e às vezes é uma etiologia pouco pensada na prática clínica. Então, alguns fatores de risco eu coloquei aqui, que devem levar à suspeição do diagnóstico, que é a estase no intestino delgado, por exemplo, se o paciente tem diverticulose duodenal, jejunal, se o paciente tem alguma anastomose término-lateral, com uma alça em fundo cego, isso também, por estase, favorece o supercrescimento. Se esse paciente tem estenoses no delgado, por exemplo, no caso da doença de Crohn, ou se ele tem, por exemplo, uma motilidade anormal do intestino, por exemplo, no diabetes, na esclerodermia, na pseudobstrução intestinal idiopática. Uma comunicação anormal entre o intestino delgado e o cólon também favorece, por exemplo, no caso das fístulas ou da ressecção cirúrgica da válvula ilho-fecal. E existem supercrescimento bacteriano por mecanismos multifatoriais, por exemplo, a cirrose, que afeta os mecanismos de defesa de barreira imunológica do intestino, a motricidade intestinal, de várias maneiras. A pancreatite crônica, que inibe a secreção, que diminui a secreção pancreática para o intestino, também favorecendo o crescimento, o alcoolismo, a insuficiência renal terminal. Pacientes com idade avançada também, muitas vezes, são pacientes que têm uma motilidade intestinal diminuída, porque são mais restritos ao leito. E alguma imunodeficiência, por exemplo, a deficiência de IgA ou a imunodeficiência mista, que se assemelha muito à doença celíaca. Então, esses são fatores de risco que podem te levar a suspeitar de um supercrescimento bacteriano. E no caso da suspeita do supercrescimento bacteriano, o diagnóstico, de certeza, é feito com a cultura do aspirado jejunal, mas isso não é disponível na prática clínica. Então, em lugares em que o teste respiratório é disponível, pode ser feito o teste respiratório tanto com a lactose, glicose ou a destilose. Eu vou dar uma explicação rápida sobre esses testes. Ou em lugares em que o teste respiratório não é disponível, o tratamento é empírico. O tratamento é feito com antimicrobianos, né? De preferência, usar antimicrobianos de menos largo espectro para evitar resistência antimicrobiana. Por exemplo, metronidazol pode ser usado, tetraciclina, o Bactrim. O teste respiratório com a lactose, ela, nos pacientes que têm supercrescimento bacteriano, a hora que ela alcança o intestino delgado, ela é quebrada pelas bactérias e produzindo H2. Esse H2 é avaliado no teste respiratório. Se tem um pico precoce, significa que tem muita bactéria ali naquela região do intestino. A mesma coisa para a glicose e para a destilose. Além disso, então, se o paciente até agora não fez testes sorológicos, como a gente já havia citado para a doença celíaca, eles devem ser realizados. A endoscopia digestiva alta também com biópsia é importante para afastar tanto doença celíaca como outras doenças da mucosa e eventualmente fazer o diagnóstico, por exemplo, de uma giardíase, de alguma outra doença infecciosa.
E os exames de imagem também, que avaliem principalmente o intestino delgado, por exemplo, o trânsito intestinal ou uma enterotomografia para avaliar a mucosa intestinal. Bom, e agora para diferenciar a diarreia osmótica da diarreia secretória. São consideradas em grupo como a diarreia aquosa, né? Diferenciando daquela diarreia inflamatória, que é aquela diarreia que tem sangue nas fezes, pus nas fezes. A esteatorreia é aquela diarreia que o paciente relata que tem alimentos mal digeridos, a gordura que boia no vaso, tudo isso sugere esteatorreia. E aqui a diarreia aquosa, que clinicamente é difícil do paciente diferenciar. Existem alguns fatores que eu vou citar, mas é difícil de diferenciar clinicamente. Então, nesse ponto, é importante a análise das fezes. Como eu disse, os métodos quantitativos hoje estão praticamente em desuso, que envolve a coleta de fezes por 48 a 72 horas. Os pacientes não gostam, né? Isso atrapalha a rotina de vida e muitas vezes eles não têm o meio adequado para conservar essas fezes durante esse período, então a análise também fica prejudicada. Então, são testes hoje que praticamente a gente não usa na prática clínica. Mas existem alguns testes que podem ser avaliados em uma amostra isolada de fezes e que podem ajudar no diagnóstico. Por exemplo, se essas fezes têm pH baixo, sugerindo uma diarreia osmótica, se os eletrólitos estão baixos também, a osmolaridade fecal, que pode ser calculada por essa fórmula, se o paciente tem um gap osmótico alto, isso sugere que ele tem uma substância osmoticamente ativa nas fezes, então essa diarreia é osmótica. Se o gap osmótico é baixo, sugere mais uma diarreia secretória. E a dosagem de substâncias que poderiam osmoticamente ativas. Por exemplo, dosagem de magnésio, né? Às vezes o paciente faz uso de alguma medicação, por exemplo, um antiácido que contém magnésio e ele não te informa isso, né? E isso é suficiente para provocar o quadro dele de diarreia. E no caso também de você suspeitar, bom, você já pesquisou, esse paciente não tem um diagnóstico definitivo e você suspeita que ele possa estar tendo um ganho secundário com essa diarreia, você pode pesquisar também, principalmente profissionais ligados à área de saúde, a pesquisa de laxativos nas fezes, antraquinona, a bisacodyla, são laxativos que podem ser pesquisados nas fezes se você suspeitar de uma diarreia factícia. Clinicamente, dá para diferenciar a osmótica da secretória com o comportamento da diarreia no jejum. Se a diarreia melhora com jejum, ela é caracteristicamente osmótica. Se não melhora com jejum, é uma diarreia secretória. A diarreia osmótica é muito mais fácil de fazer o diagnóstico diferencial. Envolve, então, a presença de uma substância osmoticamente ativa na luz intestinal que está segurando um excesso de água. Então, ou magnésio, por exemplo, que eu já havia citado, presente em antiácidos, em laxantes, a ingestão de carboidratos pouco absorvidos, por exemplo, o manitol, o sorbitol, que está presente em adoçantes, algumas gomas de mascar, isso deve ser interrogado na história do paciente, e frutose em pacientes que têm também intolerância à frutose. A má absorção de carboidrato, principalmente a intolerância à lactose, é extremamente comum no adulto. Nós vamos até comentar ela aqui com mais detalhe, que deve ser pensada nesse caso. Então, só um adendo aqui em relação à diarreia factícia ou por abuso de laxativo. Essas diarreias de difícil diagnóstico tem que entrar, tem que ser suspeitada essa possibilidade, principalmente daquela maneira que eu falei, se o paciente tem algum ganho secundário com a diarreia, né, se ele está sendo favorecido de alguma maneira por esse sintoma. E a intolerância à lactose. Né? A intolerância à lactose ela tem uma prevalência no Brasil variável, varia com a raça. Ela é menos comum na raça branca, em torno de 50%, mas pode chegar até 100% em alguns subgrupos de pacientes. E ela pode ser primária ou secundária. Secundária, por exemplo, a doença celíaca, outras doenças do intestino delgado. E a primária envolve uma diminuição mesmo da lactase intestinal. Isso é determinado geneticamente por um polimorfismo genético extremamente prevalente na população. E aí o que acontece? A lactase
ela não é absorvida, então, no intestino delgado, por deficiência da enzima que digere a bactéria, e aí chega no cólon. No cólon, ela é metabolizada pelas bactérias e produz hidrogênio. Esse hidrogênio é avaliado no teste respiratório do hidrogênio expirado, e quando ocorre um pico tardio, que é um pico que sugere que o alimento já está no cólon, sugere, então, que esse paciente tem uma intolerância à lactose. O teste dietético, com você retirar os alimentos lácteos da dieta, também pode ser realizado, né, se o paciente melhora. Você pode reintroduzir devagar, preferindo inicialmente os laticínios fermentados, por exemplo, o iogurte, que tem menor teor de lactose, em seguida introduzindo o leite. E o tratamento envolve as condutas não farmacológicas, que são essas alimentares, orientar o paciente que o leite fermentado, por exemplo, o Yakult, o iogurte tem menos lactase, que outros, por exemplo, o leite em pó, ele tem mais lactase, que o leite desnatado não tem menos lactose que o leite comum, leite condensado também tem muita lactose. Então, essas orientações devem ser feitas ao paciente. Ele não deve ser proibido de usar. Na maioria dos pacientes, essa intolerância é parcial. O paciente, às vezes, tolera até 240 ml de leite por dia. Então, você pode tentar introduzir até para uma adaptação intestinal. Que às vezes o paciente, com essa dose, ele vai ficar, com essa quantidade, ele vai ficar bem. E se de tudo o paciente é muito sintomático, mesmo com pequenas porções, aí você pode tentar usar a lactase endógena, que é o comprimido de lactase. Deve ser ingerido durante a refeição láctea. Bom, por último, a diarreia secretória, diarreia que envolve aí mecanismos fisiopatológicos mais complexos. Existem várias causas e às vezes os mecanismos se misturam. Uma causa, por exemplo, de diarreia inflamatória pode também ser causa de diarreia secretória, os mecanismos fisiopatológicos se misturam. Uma diarreia que não melhora com jejum, não tem elementos anormais e também não tem gordura nas fezes, né? Como eu já havia falado, o gap osmótico é baixo, porque essa é uma diarreia em que os eletrólitos, tem muito eletrólito nas fezes, então aquela conta lá, o gap osmótico fica baixo. Isso também não precisa ser realizado, claro, em todos os casos, é só no caso que gera mais dúvida. E aí, várias causas. De novo, o abuso de laxativos, né? Nem todo laxativo é osmoticamente ativo e vai provocar diarreia osmótica. Existem outros laxativos irritativos da mucosa gastrointestinal, por exemplo, a bisacodyl, que eu já havia citado. Existem infecções também que vão produzir diarreia secretória por eliminação de enterotoxinas ou pela indução de liberação de hormônios pelo enterócito. Então, por exemplo, toxinas bacterianas, a giardia, que forma um tapete ali acima da mucosa, atrapalhando a absorção. Outras etiologias que devem ser pensadas mais no paciente imunossuprimido, como a micróspora, isóspora, criptosporídeo. O supercrescimento, que eu já havia citado, que pode provocar, na maioria das vezes, a esteatorreia, né, uma síndrome de má absorção, mas também pode provocar uma diarreia secretória pela presença das toxinas bacterianas. A diarreia pós-colecistectomia, ela é extremamente prevalente, tende a melhorar com o tempo, mas é uma diarreia que está associada à presença de sais biliares no intestino terminal e acaba que isso também provoca um aumento do conteúdo de água na luz intestinal. As desordens motoras, por exemplo, em cirurgias pós-vagotomia, simpatectomia, na neuropatia diabética, no hipertireoidismo, e na síndrome do intestino irritável. Tumores neuroendócrinos podem produzir várias substâncias, né, endócrinas que podem provocar diarreia crônica. São tumores, às vezes, de difícil diagnóstico. E aí essas substâncias devem ser dosadas na suspeita. Eu vou citar também a seguir quais os mais comuns. As neoplasias também podem provocar o linfoma, por exemplo, de intestino grosso, de intestino delgado, adenocarcinoma de cólon, adenoma viloso do reto. Outra endocrinopatia, também a doença de Addison, pode provocar diarreia. Medicamentos, vários daqueles medicamentos que eu coloquei no início, eles podem provocar diarreia por esse mecanismo secretório. E
Se você pesquisa tudo e não chega a nenhum diagnóstico, essa diarreia pode ser considerada uma diarreia idiopática. Bom, então sempre, inicialmente, descartar infecções. Isso é a primeira coisa. Então, de novo, a pesquisa daquelas bactérias, né, da Yersinia, que eu já havia citado no início, que podem provocar. Existe hoje um teste de ELISA nas fezes que é extremamente sensível para giardia, caso a suspeita seja muito grande e o próprio parasitológico seja negativo. E também o teste terapêutico, se esse paciente consumiu água ou alimentos suspeitos, ele pode ser tratado empiricamente para giardia. Exames que avaliem, por exemplo, a motilidade intestinal, para avaliar se esse paciente tem um trânsito intestinal acelerado. Então, o trânsito intestinal pode ajudar. E para avaliar a mucosa, a endoscopia digestiva alta, a colono, a enteroscopia, no caso do intestino delgado. Vocês vão vendo que aqui os exames vão ficando um pouco mais complexos, né? A gente passou por diversas etapas e quando a gente chega nessa fase, é um paciente que já passou por vários exames aí propedêuticos e ainda não tem um esclarecimento. É um mínimo de pacientes que vai chegar aqui nessa etapa. Descartar neoplasia é importante com tomografia, enteroscopia por tomografia As ou por definições de ressonância vírus magnética. foram atualizadas. Isso para tentar detectar eventuais tumores endócrinos ou linfomas do intestino delgado, por exemplo. As endocrinopatias, se não foram avaliadas até agora, devem ser avaliadas, função tiroidiana, a CTH, teste provocado. As proteínas séricas, eletroforese de proteínas, como eu havia falado, aqueles distúrbios de imunidade que podem favorecer também a infecções de repetição ou a cronificação de infecções no intestino. E a dosagem dos hormônios que poderiam estar associados a esses tumores neuroendócrinos. Por exemplo, a gastrina, a calcitonina, a somatostatina. A dosagem do ácido 5-indóacético na urina para fazer o diagnóstico de feocromocitoma. Também são diagnósticos aí de exceção. Bom, o tratamento empírico. O seu paciente vai chegar com sintomas que são sintomas incapacitantes, e aí você pode propor a ele o tratamento empírico durante a investigação, ou eventualmente, se você investigou e esse paciente tem uma diarreia de origem obscura, ou se existe uma falha no tratamento específico ou até a ausência de um tratamento específico disponível. Por exemplo, no diabetes, na neuropatia diabética já instalada, talvez você tenha muito pouco a fazer para o paciente nessa fase. Você vai ter que dar sintomáticos para ele. E aí no mercado existem vários sintomáticos disponíveis, né? Os opioides, a codeína e a morfina, são medicações que reduzem a motilidade intestinal, diminuem a secreção intestinal, só que são medicações associadas à dependência farmacológica, então devem ser evitadas. A loperamida, ela pode ser usada, também é uma medicação que tem ação mais local, que não tem esse risco de dependência, vai agir nos receptores opioides do intestino. O inibidor da encefalinase, o racicadodril, ele na verdade é mais utilizado na diarreia aguda, tem muito pouco estudo ainda para essa medicação na diarreia crônica. Agonistas adrenérgicos, por exemplo, como a clonidina, tem um efeito colateral, também diminui a motilidade, as secreções intestinais, mas tem um efeito colateral importante, que é a hipotensão arterial. Análogos da somatostatina, o octreotide, ele é capaz de diminuir a secreção de todo o tubo digestivo também. Então, poderia ser uma medicação, mas também é uma medicação de difícil acesso, uma medicação que deve ser usada subcutânea, um pouco mais complicada. Resina de troquiônica, colestiramina, é uma medicação utilizada para quelar os sais biliares. Se a suspeita é uma diarreia por sais biliares, essa é uma medicação que pode ser utilizada. E as fibras insolúveis, que na verdade agem, é um efeito cosmético, elas aumentam a consistência de fezes das fezes por reter a água na fibra. Então é o psyllium e a policarbofila cáustica. O psyllium é encontrado no mercado com esse nome mesmo, e a policarbofila cáustica é o Muvinor. Era isso que eu tinha para falar para vocês, eu vou abrir para discussão agora. Quem quiser fazer alguma pergunta. Bom, o Tabirito mandou uma pergunta se na pediatria o mais comum seria a diarreia crônica de intestino delgado ou grosso.
Eu não sei te informar isso específico na pediatria. Eu sou gastroenterologista de adulto, então vai ser uma resposta que eu não vou saber te informar bem. O Cerro tem uma pergunta. No caso de um paciente que ingere uma alimentação pouco calórica e com exames parasitológicos negativos, constantemente apresenta dor abdominal e diarreia, durante a prática de atividade física, mesmo ficando bem sem a ingestão de alimentos antes da prática de exercício. A prática de atividade física pode levar ao quadro de diarreia? Sim, a atividade física pode dar diarreia. Não é comum assim, que o paciente tenha quadro de diarreia incapacitante, nada disso. Mas o próprio aumento da motilidade intestinal, a secreção de adrenalina e de outros hormônios, esse paciente pode sim ter diarreia com atividade física. A gente fez uma consultoria aqui em relação ao caso anterior, com o pediatra, e a causa mais comum de diarreia crônica na infância é de origem do intestino delgado mesmo. O Cerro está agradecendo pela apresentação, também agradeço, muito obrigada. Márcia passa bem perguntando se o cigarro pode provocar diarreia crônica no adulto. O cigarro está associado a alterações da motilidade intestinal, sim, mas não o suficiente para provocar uma diarreia com aumento do peso fecal. Pode, na verdade, piorar, por exemplo, um quadro de intestino irritável, como pode também a cafeína em excesso. Agora, não é suficiente só o cigarro para provocar um quadro de diarreia crônica no adulto, não. A gente ainda vai aguardar mais alguns minutos. Se tiver alguma questão, é oportunidade para discutir um tema realmente importante no meio de vocês com especialistas. Eu quero desde já agradecer a doutora Maíra pela sua exposição. Eu cheguei, eu tinha começado agora pelos comentários, dá para perceber a clareza e a qualidade da exposição, mesmo porque a parte que eu peguei eu tive essa impressão. Eu queria já convidar as cidades que estão presentes. Dentro de 15 dias a gente tem a última videoconferência desse semestre, onde a gente faz uma análise geral das videoconferências que a gente fez nesse segundo semestre, para ver os problemas e ver o que funcionou. A gente está sempre tentando otimizar e melhorar essa ferramenta. E também a gente já faz a escolha dos temas para o primeiro semestre do ano que vem. Inclusive, eu queria pedir às cidades que ainda estão conectadas para enviar para o e-mail de costume, do Nutel, né? Ele vai escrever o e-mail para vocês aí, temas que vocês gostariam que fosse discutido, independente de já terem sido temas das videoconferências passadas, mas temas a serem discutidos nas novas videoconferências do ano que vem. Então, a partir desses temas, a gente vai analisar todos que forem colocados e os mais votados vão ser os temas que vão ser discutidos. Tá? Então, eu aguardo que vocês enviem para esse e-mail do Diogo, que sempre participa com a gente aqui da parte técnica, diogoalves@medicina.fmg.br, para que vocês sugiram os temas que são relevantes na realidade de vocês aí, para serem discutidos no primeiro semestre de 2012. Tá? Enviar isso o mais rápido possível, antes da próxima videoconferência, que vai ser no dia 15 de dezembro, para que a gente já tenha nessa videoconferência os temas escolhidos e faça só votação se porventura tiver que desempatar ou tiver faltando algum tema para ser escolhido. Mariana também, parabéns pela belíssima exposição e muito obrigado. Mais uma Obrigada. Manifestar pela aula da doutora Maíra. Então é isso, eu queria novamente agradecer a doutora Maíra pela disponibilidade, pela exposição, temas gastroenterológicos. Ela é a segunda vez que ela já nos fala, uma área extremamente ampla para o clínico, tem muitos temas aí que são prevalentes para vocês, então com certeza ela virá muitas outras vezes aqui para nos falar. Queria agradecer a todos, a doutora Maíra, uma boa tarde a todos. Obrigada.